Sabe a NR12? Muita gente olha para ela e pensa, é só mais uma burocracia, mais uma papelada para resolver. Mas a verdade é que ignorar essa norma pode abrir um buraco nas contas, um rombo financeiro capaz de balançar uma empresa de verdade. Hoje, a gente vai desvendar quais são esses custos que ficam escondidos por trás da NR12. Bom, vamos direto ao ponto que mais interessa, né? Dinheiro. Quanto custa, na prática, deixar para depois a adequação à NR12? A resposta, olha, ela pode surpreender e não vai ser de um jeito bom. Pois é, mais de R$ 150 mil. E não, isso aqui não é nenhum exagero, tá? É uma estimativa bem realista para uma empresa de médio porte. Com algumas poucas máquinas fora do padrão, juntam as infrações diferentes ali e aqui e pronto. É um valor que pode simplesmente travar o caixa da operação. Mas o problema é que o custo vai muito, mas muito além do dinheiro da multa. A gente está falando do custo real da NR12. Isso envolve parar a produção, processos judiciais, danos à imagem da empresa, coisas que são difíceis de medir e mais difíceis ainda de consertar. Vamos mergulhar um pouco na dimensão desse risco? E o mais curioso é que os maiores problemas geralmente não vêm daquelas falhas super complexas. As armadilhas mais comuns estão ali, escondidas em detalhes do dia a dia. Coisas que acabam sendo negligenciadas. Detalhes que, por falta de atenção, viram problemas gigantescos. Então, para onde o fiscal olha primeiro? Bom, a falta de proteção física é um clássico. É quase um cartão de visitas de que algo está errado. Painel elétrico fora do padrão também é outro alerta vermelho piscando. Mas o campeão do esquecimento é a parte da papelada. A falta de documentação e de comprovante de treinamento é uma infração grave e, nossa, como é fácil de ser pega. Tenta imaginar a cena. Essa é a primeira coisa que um auditor procura, porque é visual, é óbvio e representa um risco direto para o trabalhador. Uma máquina com engrenagem exposta, sem a proteção certa, é basicamente como assinar a própria notificação de multa. Não tem nem o que discutir. A parte elétrica é tão crítica quanto. Não adianta a máquina funcionar bem, ela precisa parar de um jeito seguro. Um painel que não tem um botão de emergência bem visível, fácil de acessar, transforma um equipamento de produção numa verdadeira armadilha. E claro, as multas para isso são pesadíssimas. E aqui está um exemplo de como a conta sobe num piscar de olhos. A falta de treinamento comprovado pode gerar uma multa de uns R$ 5 mil por funcionário. Agora, multiplique isso aí por uma equipe de 10 operadores. A matemática é bem simples e o prejuízo é enorme. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre as penalidades. Uma coisa é levar uma multa. Dói no bolso, mas a vida segue. Outra, completamente diferente, é receber uma ordem para parar tudo. Vamos entender a diferença entre uma autuação e uma interdição. Ok, a diferença é essa aqui. A autuação é um soco no caixa. A empresa recebe a multa, ganha um prazo para corrigir, mas a fábrica continua funcionando. Agora, a interdição é um nocaute. O fiscal identifica um risco grave e a ordem é uma só. Parem tudo. Agora, a produção para na hora, os prazos com os clientes vão para o espaço e o prejuízo se torna simplesmente incalculável. E esse é o gatilho da interdição, o risco iminente à vida de alguém. Aqui, a conversa não é mais sobre burocracia, é uma ação de emergência para evitar uma tragédia. A prioridade absoluta do fiscal passa a ser proteger as pessoas, e as consequências financeiras para a empresa, que são drásticas, acabam ficando em segundo plano. Certo, já deu para entender os riscos, né? Agora, vamos virar esse jogo. E se a gente parasse de ver a NR12 como um custo e começasse a enxergá-la como um investimento estratégico? Porque, no fim das contas, é exatamente isso que ela é. Prevenção não é despesa, é economia inteligente. E o retorno desse investimento é muito claro. Primeiro, o óbvio. Evita multas e paralisações. Segundo, a eficiência aumenta. Um ambiente seguro reduz acidentes, o que significa menos gente afastada e menor rotatividade. E terceiro, a marca se fortalece. Uma empresa segura é bem vista pelo mercado, atrai negócios melhores. Mas a NR12 é complexa. Tentar resolver tudo internamente, sem ter o conhecimento técnico profundo, pode ser um tiro no pé. A norma é cheia de detalhes técnicos. É por isso que o papel de uma consultoria especializada é tão importante, para garantir que nenhum desses detalhes perigosos seja esquecido. Uma boa consultoria não aponta só o problema, ela entrega a solução completa. Isso vai desde um diagnóstico detalhado de cada máquina até a elaboração de todos os documentos, como laudos e as ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica. Eles projetam, instalam as proteções, os painéis, treinam as equipes e ainda fazem o acompanhamento para garantir que a empresa continue segura e dentro da lei. E para a gente fechar, fica a pergunta do slide. No fim das contas,
para uma empresa, segurança, é um custo ou é um investimento? Depois de tudo que a gente viu, fica claro que a resposta a essa pergunta diz tudo sobre a visão de futuro de um negócio, porque não se trata só de cumprir uma norma, trata-se de proteger o que realmente importa, as pessoas, a operação e a própria sobrevivência da empresa. A escolha entre remediar o prejuízo ou investir para evitá-lo é o que define quem fica pelo caminho.